3 minutos após o Big Bang, ocorreu o processo da chamada nucleossíntese. E a nucleossíntese ela é caracterizada como uma era da história do universo. Um pouco antes da nucleossíntese, ocorre a era leptônica, ou seja, a chamada era dos elétrons. E esses elétrons, eles são absorvidos pelos núcleos que estavam se formando a um período anterior, na chamada era bariônica. Nesse processo, começam a surgir os primeiros átomos, ou seja, núcleos de prótons e nêutrons, que agora são neutros. Ou seja, eles são estabilizados, porque eles possuem o mesmo número de cargas positivas e o mesmo número de cargas negativas. Então nós temos aí a configuração de um sistema equilibrado. E esse sistema equilibrado é um átomo. E basicamente os átomos mais simples são os átomos de hidrogênio e hélio, pelo simples fato de que esses átomos eles possuem um núcleo pequeno, especificamente para o hidrogênio com um próton, e também para o hélio, no caso, um núcleo que possui 2 prótons e 2 nêutrons. Especificamente, o hélio possui 2 isótopos, no caso o hélio 4 e o hélio 3. No caso o hélio 3 possui um nêutron a menos. Já o hidrogênio, ele possui um total de 3 isótopos. No caso o prótio, que é o hidrogênio mais comum, formado por um próton e um elétron. E também temos o deutério e o trítio. Deutério com um nêutron no núcleo e o trítio com 2 nêutrons no núcleo, obviamente, além do próton. Então, essas espécies foram basicamente as espécies que deram origem a toda a tabela periódica. Depois, obviamente, do hélio vem o lítio, que é o elemento com 3 prótons. Mas aqui temos uma coisa um tanto quanto paradoxal. Por quê? Porque o hidrogênio ele é altamente reativo. Ele tem ali na sua configuração eletrônica um elétron. E esse elétron pode ser compartilhado pelo simples fato de que esse elétron não é fortemente ligado ao núcleo. Podemos dizer até que se compararmos o volume do hidrogênio, aquele elétron está até que um tanto quanto longe do próton. Então isso faz com que seja possível remover esse elétron da eletrosfera do hidrogênio. Olhando ainda para o hidrogênio, nós observamos que ele é composto por um único orbital, ou seja, o orbital do tipo S, e também, obviamente, esse orbital do tipo S corresponde à classificação da camada do tipo K, ou seja, ele tem um único orbital e esse orbital caracteriza a camada do tipo K. E, obviamente, ali você tem o período igual a 1. Então, você tem um período energético relativamente baixo com um único elétron. Isso faz com que, então, o hidrogênio torne-se um elemento bastante reativo. E, além disso, ele é um elemento mais abundante do universo. E isso faz todo sentido porque, para que seja possível surgir outras substâncias, no caso agora estamos falando de moléculas, os átomos eles têm que conseguir interagir entre si, ou seja, a camada de valência tem que ser reativa, tem que ser possível doar e também receber elétrons. Sendo assim, quando olhamos para o hélio, tem esse paradoxo, porque ele não é reativo. Ele possui ali uma camada eletrônica com 2 elétrons. E por que ele não é reativo possuindo 2 elétrons? Pelo simples fato de que eles são átomos primitivos. Se formos fazer uma alusão com a vida, é como se a gente estivesse comparando lá com as primeiras células, as primeiras bactérias, no caso eucariontes e procariontes. Esses átomos, basicamente, que são primitivos e que servem de base para todos os outros elementos da tabela periódica, eles possuem ali uma única camada de distribuição eletrônica, no caso a camada K, ou seja, primeiro nível da tabela periódica.
sendo o nível de energia mais baixo, e, no caso, não haveria possibilidade dessa camada estar completa com mais do que 2 elétrons. Por que isso? Porque, como existe somente um único orbital, os elétrons que se encontram nesse orbital, eles têm que ter o quê? Números quânticos diferentes. E quando eles têm, então, números quânticos diferentes, o que acontece? Eles precisam ter spins diferentes. E, consequentemente, os spins, eles possuem só 2 possibilidades. E, nesse caso, então, dentro de um orbital, nós podemos ter, no máximo, 2 elétrons. Então, isso traz uma estabilidade eletrônica imensa para o hélio. Ele não perde, ele não doa esses elétrons. E, como eu disse, isso é paradoxal, porque esse elemento químico acaba ficando completamente inerte. Ele não reage com outros átomos, sendo que as únicas formas de fazer com que o hélio sirva de base para o surgimento de outros átomos são efeitos nucleares, ou seja, a adição de nêutrons para que esses nêutrons tendem a se tornar prótons num processo de decaimento beta. E dessa forma, então, o hélio serviu como um dos tijolinhos para o desenvolvimento de outros átomos da tabela periódica. Contudo, esse não é um processo trivial, uma vez que existe a necessidade de bastante energia envolvida. Outra característica diferente do hélio é que, quando nós olhamos para o núcleo, nós estamos falando de eletrosfera até agora, mas quando nós olhamos para o núcleo também é altamente estável, especificamente para o isótopo 4 do hélio. Ele possui 2 prótons e 2 nêutrons. E o que isso significa? Significa que ele é um dos poucos elementos da tabela periódica que possuem números mágicos tanto para prótons quanto para nêutrons. E isso então dá uma estabilidade muito grande a quê? Ao núcleo. E obviamente, se você tem ali uma estabilidade muito grande no núcleo desse átomo, ele tende também a não passar por processos de decaimento. Não é algo trivial para o hélio receber um nêutron e esse nêutron passar por um processo de decaimento para que seja possível gerar um próton e assim gerar o lítio. Existe a necessidade do quê para que isso ocorra? Que seja adicionado pelo menos mais 2 nêutrons no núcleo, para que dessa forma então você tenha ali um próton e mais 2 nêutrons. Então no total é necessário que o hélio absorva um total de 3 nêutrons para que seja possível gerar um próton a mais e 2 nêutrons para manter a estabilidade. Só que quando ocorre isso, nós não temos mais uma configuração na qual nós temos números mágicos tanto para prótons quanto para nêutrons. E isso então traz uma certa desestabilidade para esse átomo. Consequentemente, além de ele receber esses nêutrons para o processo de decaimento, ele também precisa receber um elétron a mais. Só que isso é bastante complexo. Por quê? Porque a camada de valência ela já está completa. Ou seja, ele já tem ali a configuração de gás nobre. A adição de um novo elétron é algo que vai fazer com que a próxima camada, ou seja, a camada externa, torne-se mais energética. Consequentemente, se ela torna-se mais energética, há a necessidade de que, para a geração daquele átomo no seu estado neutro, ocorra a adição de bastante energia. Então, tudo que envolve o hélio é paradoxal. Se a gente parar para pensar, não faz sentido a existência do hélio, principalmente porque existia uma tendência de que os átomos parassem no próprio hélio, ou seja, o hélio seria o elemento químico mais estável do universo.
Não existiria toda a tabela periódica posterior ao hélio. Isso só acontece porque o universo continua se expandindo e a possibilidade de átomos se chocarem e, no caso, reagirem com outros nêutrons e algumas espécies mais energéticas, levou à geração de processos de decaimento beta no núcleo, envolvendo muitas vezes hélio e, obviamente, hidrogênio, para o surgimento de átomos como o lítio. Depois que surge o lítio, ocorre o processo mais simplificado. Todos os outros átomos da tabela periódica acabam sendo uma consequência. Então podemos dizer que o hélio ele é um dos filtros do universo. Quando foi possível ultrapassar a existência do hélio, ou seja, gerar o lítio, nós tivemos a possibilidade do surgimento de todos os outros elementos químicos. Então, basicamente, o hélio ele é algo que foi necessário ser superado para que a tabela periódica surgisse. E, obviamente, além das características que nós falamos, nós temos que observar que o hélio é altamente abundante no universo e ele não é reativo, e isso é algo paradoxal. Só que, devido a essas características tão diferentes desse elemento químico, existem também outros aspectos a serem levados em consideração, principalmente em relação ao estado físico do hélio. No caso, quando fazemos os testes em laboratório, nós podemos observar que a temperatura de fusão do hélio é extremamente baixa. Há necessidade ali de que tenhamos temperaturas próximo a 0,95 Kelvin. É algo muito próximo do 0 Kelvin. E em temperaturas entre 2 Kelvin, mais ou menos, ocorre a possibilidade de observarmos uma característica completamente diferente desse elemento, que no caso é o aspecto da superfluidez. E a superfluidez é uma característica que, obviamente, só ocorre a uma temperatura muito baixa, ou seja, quando se aproxima bastante do zero absoluto, e que, no caso, ela parece não respeitar aspectos da física. Então, quando nós temos ali o hélio na forma de um fluido, similar a um líquido, ele acaba se comportando diferente. Se nós colocamos ele dentro de um recipiente e esse recipiente possui poros, ele passa livremente. Se colocarmos ele dentro de um recipiente que não possui poros, ele tende a escalar as paredes, indo contra até mesmo a gravidade e tentar sair, por exemplo, por alguma fresta da tampa ou algo do tipo. Essa característica é de ter viscosidade zero. É algo extremamente diferente, é algo extremamente complexo e que vem sendo estudado para que seja possível o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, às vezes a gente ouve falar, por exemplo, o moscóvio. O moscóvio lá pelo Bob Lazar seria um dos elementos químicos que serviria para o desenvolvimento de supermotores ou para fazer com que fosse possível a geração de energia para as pontes de Einstein-Rosen. Só que, nesse caso, seria muito mais simples falar do hélio como um elemento bizarro para ser utilizado, por exemplo, em naves espaciais, do que, por exemplo, um elemento superpesado. O hélio, com essa característica tão bizarra dele, que é a superfluidez, ele pode fazer com que seja possível o desenvolvimento de processos até de levitação. É possível observar características do hélio que levam à levitação. Então faz muito mais sentido falarmos que o elemento mais bizarro e que pode nos levar ao desenvolvimento de tecnologias avançadas seja o próprio hélio, do que compararmos com elementos superpesados que a gente não tem conhecimento algum.
É muito interessante isso, essa característica paradoxal do hélio. Ele é extremamente simples, só que ele é extremamente estável devido à sua configuração eletrônica e à sua configuração nuclear. E também ele é extremamente abundante, sendo que ele não reage com nada no universo. O seu isótopo um pouco mais reativo é o isótopo 3, que é extremamente raro na Terra, mas abundante na Lua devido aos ventos solares. E, ao mesmo tempo, sendo extremamente abundante no universo, ele ainda é extremamente raro na Terra, sendo possível ser encontrado em processos de degradação nuclear de outros elementos, no caso elementos mais pesados. Então, o hélio ele se caracteriza como o elemento mais bizarro da tabela periódica, devido à sua simplicidade e à sua pouca reatividade. Pessoal, muito obrigado por vocês virem o vídeo até aqui. Peço, se for possível, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e cliquem lá no sininho para vocês sempre receberem novas notificações de vídeos científicos como esse. Peço também, por favor, que vocês compartilhem o vídeo para que seja possível que outras pessoas conheçam características dos átomos e o desenvolvimento do pensamento científico. Também, se for possível, antes de ir embora, dá uma olhada no link que eu deixei aqui embaixo, que pode ser bastante interessante para que você desenvolva uma literatura científica maior. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.